Olá a todos e todas, meu nome é Danilo. Eu vou mostrar para vocês como importar os dados de uma disciplina para outra. Isso é muito útil, principalmente para 2021, que nós teremos aí o módulo modular. Não é só no modo modular que essa dica que eu vou dar hoje é útil, mas é muito útil para você, professor, que tem várias disciplinas iguais. Por exemplo, você dá aula para 4 turmas e é a mesma disciplina, ou 2 turmas, ou 3 turmas, que seja. Por exemplo, acredito que existe caso que o professor dá aula para o primeiro ano A e B de informática, A e B de floresta e assim por diante. Então você pode configurar tudo em uma única turma. Então você configura todo o conteúdo, todas as atividades, posta tudo e depois você consegue importar esses dados nas outras disciplinas. Então, justamente para você não ter retrabalho desnecessário. Então acompanhem comigo que eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho um exemplo aqui de 2 turmas, por exemplo, Introdução à Tecnologia da Informação, do primeiro ano A e primeiro ano B. O que a gente vai fazer? A gente quer que todos os dados de Introdução à Tecnologia da Informação aqui no primeiro A vão lá para o primeiro B. Eu vou mostrar primeiro como que eu faria se eu quisesse importar, na verdade, apenas alguns recursos. Eu não queria importar a disciplina inteira, então eu vou mostrar para vocês. Então aqui no primeiro A, eu já tenho aqui um monte de coisa, perceba só. E eu tenho lá também no primeiro B. E aí eu queria importar, por exemplo, alguma coisa da recuperação do segundo semestre aqui para o primeiro ano B. Então tem lá no primeiro A, mas não tem aqui no primeiro B e eu quero importar. Primeiro eu vou mostrar como importar apenas alguns recursos. Eu não quero importar a disciplina inteira, como eu tinha falado. Então eu venho aqui em importar. Então eu estou no primeiro B, vim aqui nas opções, importar. Então, de onde eu quero importar? Eu quero importar de Introdução à Tecnologia da Informação lá do primeiro A. É de onde eu quero trazer os dados. Se não aparecer nessa lista, você pode digitar um pedaço do nome ou o nome inteiro da disciplina aqui e clicar em buscar. Quando eu vou em continuar, eu posso ir aqui em próximo. E aqui o Ava me pergunta o que eu quero importar. Por padrão, vem marcado tudo. Nesse caso aqui, eu consigo importar todos os recursos. Eu consigo importar a disciplina inteira. Mas a minha recomendação, então prestem muita atenção, é que você não use esse importar aqui para importar a disciplina inteira. E eu vou falar por quê. Quando você usa esse importar aqui para a disciplina inteira, o que esse importar faz? Ele importa todos os recursos. Por exemplo, ele vai trazer esse fórum de aviso, ele vai trazer o rótulo, vai trazer as videoaulas, tudo. Ele vai trazer tudo que tem aqui. Mas ele não vai trazer exatamente nessa sequência e exatamente com esses tópicos criados. Essa função importar, ela não cria os tópicos. Então eu tenho o tópico aqui, terceiro bimestre, que tem tudo isso aqui. Tem o tópico recuperações, exame final, que tem tudo isso aqui. Essa função importar, ela não organiza os tópicos do jeito que está aqui. Então, pode acontecer de você importar um monte de coisa e a coisa que você importou está fora da ordem que você colocou na outra disciplina. Isso pode ser ruim para você, porque se você importar a disciplina inteira, ficar movendo essas coisas depois para a ordem correta dá muito trabalho. Então, a minha recomendação é usar essa função aqui só para importar poucas coisas. Então, por exemplo, eu quero importar aqui, eu sei que o tópico recuperações e exame final existe na minha outra disciplina e existe aqui também. Então, o tópico já existe. E aí, o que eu quero importar? Eu quero importar aqui o exame final, eu quero importar essa atividade, esse link, eu quero importar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Selecionei as coisas que eu quero importar de um tópico que já existe nas 2 disciplinas. Eu vou lá no final. Vou no final e eu tenho o próximo. Depois disso, o Ava vai me mostrar o que está sendo importado. Olha, vai estar marcado com um visto verdinho aí, o que eu quero importar. E a partir disso é só clicar em executar importação. Clicou aqui, está importado. Os dados que estão aqui vão lá, vão vir para essa disciplina do primeiro B e os dados que estão lá no primeiro A.
Mas para o modo modular, você provavelmente vai configurar a disciplina inteira e quer importar a disciplina inteira de uma turma para outra. Como que você vai fazer isso? Inclusive os tópicos. Essa função importar, ela funciona muito bem para importar a disciplina inteira se você fizer esse modelo aqui, ó. Eu vou te mostrar. Ó, o que acontece nessa disciplina aqui? Essa disciplina ela tem um único tópico, então é um tópico grandão que tem todas as atividades, tudo postado em um único tópico. Então perceba que é um tópico só, um quadrado só. Para esse caso aqui, dá certo importar a disciplina inteira de uma vez, porque é um tópico só, então vai vir na mesma sequência, tudo certinho, bonitinho. Agora, como geralmente a maioria dos professores criam vários tópicos, que é como o caso dessa disciplina aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, eu tenho um tópico que é do terceiro bimestre, eu tenho um tópico que é de recuperação, eu tenho um tópico que é do quarto bimestre, então eu tenho vários tópicos aqui, e aí eu vou fazer agora o passo a passo para vocês de como importar a disciplina inteira com os tópicos organizados exatamente do jeito que está na outra disciplina. Então, primeiro passo, você precisa fazer um backup da disciplina que tem os dados. Então, ó, os dados estão aqui na disciplina Introdução no primeiro ano A. Então, primeira coisa é vir aqui nas opções, com a disciplina aberta, clicar em backup. Então, você vai fazer o backup da disciplina. Depois, você vai deixar todas as opções padrão. É só não clica no pular para o passo final. Você vai deixar padrão. Próximo. Deixa padrão de novo. Tudo marcado. Perceba que tudo da disciplina está marcado. Você vai para o próximo. Eu falei para vocês não clicar naquele botão lá, pular para a etapa final, porque pular para a etapa final ele não me deixa digitar um nome. Por isso que eu fui clicando só em próximo, próximo, próximo. E eu quero escolher o nome do arquivo. Então eu vou escolher. Esse .mbz você vai deixar, você não apaga, que é justamente o que a extensão de arquivo de backup. Então o backup ele tem esse formato, .mbz, você não pode apagar isso. Então eu vou digitar aqui, primeiro A, underline 2020, então esse é o backup que eu estou fazendo. Então o arquivo que eu estou gravando é primeiro A 2020. Dentro de primeiro A 2020 vai estar tudo da minha disciplina, tudo. E aí eu vou lá para o final, e aí é só clicar em executar o backup. E está pronto. É só clicar em continuar, mas já está pronto, já está feito o backup. Depois de continuar, ele vai abrir uma tela aqui, mas eu não vou explicar muito essa tela aqui. Essa tela aqui ele só vai te mostrar todos os seus arquivos de backup que você tem no seu AVA. Então, mas o que a gente vai fazer agora é abrir a outra disciplina. Então, eu estou aqui no primeiro A, eu vou lá no primeiro B. Então, percebo que a gente fez é bem simples. A gente foi lá em backup e só foi no avançar, avançar, avançar e digitou um nome e concluiu. Então, é bem simples. Agora, para restaurar isso, para importar lá para outra disciplina, então eu venho aqui no primeiro B. Eu já fiz o backup lá no primeiro A. Agora eu venho aqui no primeiro B e clico em restaurar. Então eu venho aqui em restaurar. E aí percebe que quando eu clico em restaurar, ele vai me trazer todos os arquivos de backup que eu tenho no meu AVA. E aí ele está ordenado pela data. Então o último backup que eu fiz é exatamente o primeiro A 2020. E aí você vai clicar em restaurar. Depois que você clica em restaurar, ele vai te mostrar o que ele está restaurando para a disciplina. Muita coisa. Você vai em continuar. E aqui ele pergunta o que você quer fazer. Você quer mesclar o conteúdo do backup com este curso. E aí significa que se já tiver alguma coisa nessa disciplina aqui do primeiro ano B, ele não vai apagar nada e vai importar tudo
para o primeiro ano B sem apagar nada do que já tinha antes. Se você marcar essa opção, e aí se você está criando a disciplina do zero, então, por exemplo, você finalizou lá no primeiro ano A e você está indo para o primeiro ano B, você pode marcar essa opção de excluir conteúdo deste curso e restaurar o backup. Não tem problema nenhum. Porque você está importando a disciplina inteira. Então, essa opção aqui vai excluir tudo que já tem no primeiro ano B e vai importar o que tem no seu backup. Aí você clica em continuar. Depois de continuar, você vai em próximo, pode deixar as opções padrões mesmo. Depois você deixa tudo padrão de novo e vai em próximo. E para finalizar, é só executar lá no final da página, executar a restauração. Clicou em executar a restauração, está finalizado o seu processo de restauração, de importação de todos os dados para a disciplina. E eu não vou clicar porque eu não quero fazer isso, eu não quero apagar os dados, não quero alterar a disciplina que eu tenho aqui, porque eu não tenho uma disciplina de teste. Então, clicando aqui em executar a restauração, todo o procedimento está pronto e você já pode verificar lá que os dados vão estar nas duas disciplinas. Qualquer dúvida é só nos procurar.